Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer um resuminho, né, do balanceamento redox, para relembrar as coisas, né, que a gente estudou já, porque em breve teremos uma provinha. Então é importante relembrar, para que de vez em quando vocês possam olhar, né, eu vou deixar ela gravar. Então, balanceamento redox, ou balanceamento oxirredução, ele é tudo a mesma coisa, né? Então, balanceamento pelo método oxirredução ou oxirredução, certo? Tanto faz. Então, para ser um balanceamento de oxirredução, a minha reação química tem que ser de oxirredução. O que quer dizer isso? Que tem que ter a transferência de elétrons. Tem que ter, de alguma forma. Como é que acontece essa forma? Pela oxidação e pela redução. Então, ó, a oxidação, o que ela é a oxidação? Ela é a perda de elétrons. E a minha redução? É o ganho de elétrons. E na oxidação, o que acontece com o meu NOx? O NOx, ele aumenta. E na redução? O NOx diminui, né? Um aumenta, o outro diminui. Na oxidação, quando ele oxida, ele é o meu agente redutor. E quando ele reduz, ele é o meu agente oxidante, né? Tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente confunde, né? Sofreu oxidação, ele é o meu agente oxidante. Não, é ao contrário, tá? Então, é ao contrário. Então, o balanceamento redox, ele está baseado na igualdade do número de elétrons cedidos com o número de elétrons recebidos. Eles têm que estarem iguais no final. E para que isso possa acontecer, a gente tem que balancear. E aqui nós temos os passos para o balanceamento de oxirredução, balanceamento redox, né? O primeiro deles é determinar o número de oxidação. O que é o número de oxidação? É o NOx, que a gente teve uma aula só de NOx para aprender a encontrar o NOx. De todos os átomos e íons da reação. Se ele estiver como átomo neutro, achar. Se ele estiver como íon, achar. Vocês já sabem encontrar o número de NOx. Determinar a variação da oxidação e da redução, que é o meu delta, né? Então, eu posso dizer também que ele é o delta NOx. Pode aparecer assim também, não tem problema. Passo número 3, eu tenho que multiplicar esse valor encontrado da minha variação pelo maior índice. E se forem múltiplos, dividir pelo mesmo número. Por exemplo, se der 4 e 2, eu vou dividir os dois por 2, certo? E depois, no quarto passo, eu tenho que fazer a inversão dos valores da variação. Então, quem sofreu oxidação, o delta que eu achei, o delta NOx que eu achei de quem sofreu a oxidação, vai para o número que sofreu a redução.
E o da redução vai para frente da substância que sofreu a oxidação. Certo? E o quinto passo, determinação dos demais coeficientes, né? Coeficiente estequiométrico, que vai na frente da substância, pelo método da tentativa. Vamos fazer um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo, ó. Essa reação química, a gente tem que achar primeiro dela. Primeiro, o que a gente tem que achar? O primeiro passo. O primeiro passo, eu tenho que achar o número de NOx. Então, ó, o número de NOx de cada elemento. Esses são elementos neutros, então vocês já sabem achar. Então, encontrei. Agora eu vou ver quem variou. Quem é que variou? Quem é que sofreu a variação? O manganês do 7 por mais 2, então, ó, o segundo passo, eu tenho que determinar a minha variação. Então, aqui, do 7 por mais 2. Puxo o ramal, né? Agora eu vou determinar essa variação. E o que ele sofreu aqui? Do maior para o menor. Ele sofreu, ele diminuiu, ele reduziu. Ele sofreu uma redução. Vamos calcular o delta. O maior menos o menor, eu vou ter 5. Certo? Certinho. Então, vamos lá. E depois, quem é que variou? O cloro no reagente com esse cloro aqui. Esses dois outros cloros não mudaram nada. Então, ele reagiu com esse cloro aqui. Então, esse cloro e esse cloro. Eu tô fazendo bem passo a passo, puxo o ramal para vocês entenderem. Se ele saiu do menor e foi para o maior, ele sofreu uma oxidação. Vamos calcular o delta. A variação, o maior menos o menor. Eu vou ter 1, certo? Porque aqui menos com menos dá mais, certo? As regras dos sinais, vocês têm que estar bem atento às regras dos sinais. E o terceiro passo, a gente tem que multiplicar pelo maior índice, né? Então, aqui, ó. Essa substância me deu um delta NOx igual a 5. E essa substância me deu um delta NOx igual a 1. Certo? Agora, eu vou ter que multiplicar essa substância, o manganês, ele tem índice 1 e índice 1. Então, eu vou multiplicar por 1. O cloro aqui, ó, tem 2 e aqui tem 1. Eu vou multiplicar por 2. Vai resultar em 2. E agora, o quarto passo, o que eu tenho que fazer? A gente tem que fazer a inversão de valores, né? A inversão de valores, o que é? Então, o delta NOx dessa substância, ela será o coeficiente do gás cloro, certo?
E o gás cloro com esse delta NOx aqui, ele será o coeficiente do... Certo? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. A gente vai usar nos produtos, certo? Mas, normalmente, na maioria das reações, essa inversão dos valores é efetuada no primeiro membro. A gente vai usar nos produtos, o primeiro membro são os reagentes. Mas, como em regra geral, isso deve ser feito. A regra geral diz assim, que a gente tem que fazer no que tiver maior número de átomos que sofrem a oxirredução. Nesse caso, eu tenho o cloro, né? Que está maior que esse lado, então eu vou usar o lado dos produtos. Se esse critério não puder ser observado, invertemos o valor no membro que tiver maior número de espécies químicas. Maior número de espécies químicas. Espécies químicas são as substâncias. Então, aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 4. Então, eu vou usar no maior. Certo? Vamos lá. Se eu vou inverter aqui, eu vou colocar o meu 5. E aqui eu vou colocar o 2. Estão percebendo? É essa inversão que a gente tem que fazer. Então, aqui eu vou colocar o 2, para a gente não confundir com o método da tentativa, né? E agora é só a gente ir calculando pelo método da tentativa. Método bem simples, né? E bem fácil de fazer. Então, vamos começar pelos metálicos. Pelo metal, né? Só que aqui eu já tenho 2 manganês, então eu já tenho que colocar um 2 aqui na frente. Ó, o potássio, eu vou ter que colocar um 2 aqui na frente, né? 5, 10, 2 vezes 2, 4. 14, 16. Então, eu vou ter que botar 16 aqui na frente do meu cloro. Certo? E, como eu tenho 16, hidrogênio, o oxigênio sempre vou deixar por último. 16 hidrogênio, qual o número multiplicado por 2 dá 16? É o 8. 2 vezes 8, 16 hidrogênio. E se eu somar a fizer o cálculo do oxigênio, ó, tenho 8 oxigênio aqui, 2 vezes 4, 8 oxigênio, vai estar tudo igual, certo? Depois é só fazer colocar separadamente e que vai estar tudo igual. Se vocês têm alguma sugestão para a gente melhorar as aulas, se vocês querem alguma coisa mais específica, deixa no comentário ou manda um recado para mim lá no mural do Classroom para a gente ir conversando. Mas não deixem de assistir às aulas.